para trazer um vídeo para vocês, não focado em vestibulares, focados no ensino de disciplinas específicas, na qual eu vou começar com geometria plana. Na minha época de faculdade a gente não chamava nem de geometria plana, mudou o PPC, se eu não me engano, e virou geometria plana, que basicamente se estuda na escola como geometria plana mesmo, mas na faculdade a gente vê como geometria experimental e gráfica ou geometria euclidiana, mas aqui eu vou chamar como a UAG, eu chamo essa playlist de UAG, Universidade Aprendendo Geral, claro que não é universidade, mas é só para trazer a noção de que são matérias um pouco com teor mais teor universitário, mas que eu vou tentar trazer com uma simplicidade, com a linguagem mais que seja mais familiarizada ao público que não entrou ainda na universidade ou que está entrando e queira estudar aqui comigo, tá certo? Eu vou começar com as noções primitivas e proposições primitivas. O que são noções primitivas? São noções, a ideia de noção é algo que a gente que tem definição, porém as nossas noções primitivas do começo, certo? Para que a gente possa chegar em outras noções, em outras noções, no caso, seriam secundárias, entendeu? Derivadas dessas noções primitivas. Essas não primitivas elas vêm sem definição, a maneira que a gente percebe ela através simplesmente da observação. Um exemplo disso é ponto, reta e plano, tá certo? São noções primitivas, que são as que nós vamos estudar aqui. Notação com letras e gráficos dessas noções. Primeiro é o ponto. Vou usar o pincel, como usei vermelho aqui, eu vou usar roxo. Ponto. Um ponto, ele é o que? Ele é um ponto. Eu olho, eu sei que isso aqui é um ponto. Um ponto a gente escreve com letra maiúscula, eu vou usar o A aqui, tá certo? Essa é a essa notação aqui, a nossa notação com letras, e essa é a nossa notação gráfica. Quando a gente olha um ponto, desenhe um ponto, faça um ponto aqui no gráfico. Um ponto, isso é um ponto. Dê um nome para uma letra para esse ponto, letra A. O A tem que ser maiúsculo, isso no caso do ponto. No caso da reta, nossa notação gráfica de uma reta é uma reta. Aqui, ó, a gente sabe que é uma reta. Notação gráfica é uma reta. E quando eu for botar uma letra, eu vou usar um R de reta, um R minúsculo. Então a nossa notação com letra de reta é minúsculo e a nossa reta ela é uma reta. No caso do plano, nosso plano pode ser isso aqui, ó. Eu tenho um plano assim, ó. Simplesmente para dizer que tem um plano aqui. Nesse plano eu uso o alfabeto grego. Eu posso chamar de alfa, eu posso chamar de beta, posso chamar de teta, de ômega. Parecendo um V esse ômega aqui. Posso chamar de uma letra grega que eu quiser. Geralmente a gente usa alfa e beta, ou mais alfa, porque a gente não usa mais muitos planos. Usando um plano alfa, um plano beta. Pronto. Essas são as nossas notações. As nossas proposições primitivas, elas são baseadas, assim como as noções primitivas sem demonstração. A ideia de proposição é algo que necessita de demonstração, mas as nossas proposições primitivas, que eu posso chamar de axiomas, vocês veem bastante na universidade, certo? Ou postulados, elas vêm sem demonstração, certo? Não necessita de demonstração. Eu olho, eu vejo e eu observo. E através dessas proposições primitivas, vocês vão vendo com o decorrer dos nossos vídeos que nós vamos usando essas proposições primitivas para chegar em outras proposições que precisam de demonstração. E através, acho que talvez a gente já use uma hoje, eu acho que, eu não lembro agora qual é, mas no final do vídeo você vai chegar em uma dessas proposições. Eu vou tentar apresentar uma que necessita de demonstração, que não é uma proposição primitiva, onde a gente vai usar os axiomas postulados, tá certo? Eu vou começar com um postulado já, o postulado da existência, em que eu tenho duas afirmações nesse postulado, que numa reta, assim como fora dela, existem infinitos pontos, e que num plano há infinitos pontos. Primeira a noção que a gente tem que ter é de que o que significa esses infinitos pontos? São pontos de maneira tal que eu não consigo contar, que eu não consigo calcular, tá certo? Então, se eu tenho, o que é a definição? O que seria uma definição de uma reta, se eu tentasse explicar uma reta, certo? Se eu tentasse explicar uma reta, que uma reta possui infinitos pontos, é um conjunto de infinitos pontos, tá certo? Então, nessa minha reta, essa minha reta S, eu tenho infinitos pontos. Eu tenho um ponto aqui, um exemplo, ponto A, e eu tenho um ponto B, tá certo? Porém, se eu fosse tentar explicar o que é um ponto,
eu diria que eu encontro em duas retas, então eu vou ficar sempre nesse giro. Para me explicar a reta, eu preciso do ponto. Para me explicar ponto, eu preciso de uma reta. Eu fico nesse ciclo. Então, a gente aceita o que é um ponto, o que é uma reta nessa situação. Então aqui, eu tenho uma reta, eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, eu tenho um ponto C. Mas existem infinitos pontos fora dessa reta. Aqui eu tenho um ponto D, tenho um ponto E. Não é isso? Então nessa reta R, S, certo? Nós temos o quê? Que A pertence a S, que B pertence a S e que C pertence a S. Mas eu tenho também que E não pertence a S, deixa esse meu E aqui para não ficar igual ao pertence, que o meu D não pertence a S. Assim que eu tivesse uma reta aqui, ó, tocando em E e em D aqui, ó, uma reta T, aí sim E pertenceria a T. Se eu fizesse outra reta aqui, ó, e que D maiúsculo, geraldão, e D pertence a T. Esse meu T é minúsculo, porque parece muito com maiúsculo, fica um pouco até difícil de ler. Então, essas aqui são as nossas noções e nossas proposições primitivas. Por enquanto, só, mas a gente vai continuar o nosso vídeo. A gente vai ver agora a posição de dois pontos, e de ponta e reta e pontos colineares, e vai ver o postulado de determinação na reta e o postulado de inclusão, tá certo? Então vamos aqui para a posição de dois pontos e ponta e reta e pontos colineares. A posição de dois pontos. Dois pontos eles só podem ser ou coincidentes ou distintos. Para eles serem coincidentes, eu teria que ter aqui, ó, um ponto A e um ponto B aqui, ó. Esses pontos, eles são coincidentes, eles estão no mesmo local no plano. Então significa que A é igual a B. Eles podem ser distintos, onde A está numa posição do plano e B está em outra posição. Então A é diferente de B. E de ponto e reta, eu tenho um ponto C na reta R. Então C pertence a R. Mas se eu tiver um ponto D fora da reta, significa que D não pertence a R. Essa é a parte de ponto e reta. E em relação a pontos colineares, se eu possuir uma reta R e eu tiver aqui um ponto A e um ponto B, esses dois pontos eles estão na mesma reta, não é isso? Se eles estão na mesma reta, eles o quê? Eles o quê? São o quê? Colineares. Porque os dois pertencem à mesma reta. Estão no mesmo, lineares, a mesma linha, a mesma reta. Agora vamos para o postulado de determinação. No postulado de determinação eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. E eu vou traçar uma reta aqui, ó, entre A e B. Entre A e B só irá ter uma única, somente somente uma reta entre A e B. Entre A e B só passará uma única reta, A e B. E dessa reta A e B, nesse postulado de determinação, eu posso seguir para cá e eu posso seguir para cá, certo? Onde eu tenho uma reta R. Por isso que A e B fica com essa setinha para lá para cá, porque pode vir para cá ou pode vir para cá, tá certo? Então a reta ela é igual a reta R, não é isso? E aqui onde a gente tem a ideia de retas coincidentes. A reta R é coincidente com a reta AB, tá certo? Essa é a ideia de retas coincidentes. No plano, é que eu tendo um plano e eu tenho três pontos não coincidentes. Deixa aqui o plano aqui. Vai ter gente reclamando aqui na internet depois. Ah, não fechou o plano. Fechei o plano. Tenho um plano A. Eu tenho um plano B. Jesus, eu tenho um ponto A, um ponto B. Eu tenho um ponto C. Pontos não coincidentes, certo? Não colineares, perdão. A é colinear com C, A é colinear com B, B é colinear com C. Porém, A, B e C não são colineares, eles não estão na mesma linha. Mas se eu traçar com uma reta aqui e uma reta aqui, eu formei um plano aqui, fechado, interligado entre esses três pontos. Então eu determinei um plano com três pontos não colineares, tá certo? Agora o postulado de inclusão. No postulado de inclusão eu tenho um plano aqui, em que eu tenho um ponto A aqui, ó. Eu tenho um ponto B.
Esse meu plano é um plano alfa. Deixa eu botar um alfa aqui, só para dizer que eu botei o plano. Nesse meu plano alfa, B pertence a alfa e A pertence a alfa. Vocês concordam comigo, não é isso? O que foi que eu vi aqui? No posto de determinação, o que A e B eu determino uma reta, não é isso? Eu determinei uma reta AB. Essa reta AB, ela pode vir para cá, como pode vir para cá. Ela é colinear, ou ela é coincidente com essa reta aqui, que eu vou chamar de reta R. Não é isso? Então eu tenho que, se essa reta AB está dentro de alfa, e essa reta AB ela é coincidente com a reta R está contida em alfa. Com isso eu tenho o postulado de inclusão. Tá certo? E agora a gente vai para o nosso último frame, na nossa última parte, para terminar o nosso vídeo de hoje. Para finalizar, a gente tem o que? A gente tem retas concorrentes. É o que a gente vê em retas concorrentes? Lembra que a gente não precisava de definição no outro? Que a gente não precisava demonstrar? Agora a gente precisa. Tá certo? A minha definição de reta concorrente é que ela é a interseção de uma reta R com a reta S, formando o ponto P. Tendo um ponto em comum quando essas retas forem concorrentes. Se tiver um ponto em comum, ponto P, elas são concorrentes. Quando elas se cruzarem, elas vão formar um ponto. E agora eu vou demonstrar isso aqui. Lembra que a gente teve o postulado de existência? Meu postulado de existência prova o quê? Que numa reta R, eu tenho esse ponto P aqui. Esse ponto P pertence a R, não é isso? Então, o meu ponto P pertence a R. E também, pelo postulado de existência, eu provo que existem pontos, infinitos pontos, fora dessa reta R. Então, eu tenho que Q não pertence a essa reta R. Mas agora, eu irei para outro postulado. Que postulado seria esse? O postulado de determinação, tá certo? De acordo com o meu postulado de determinação, o que é que eu posso fazer? Eu posso determinar que entre Q e P, eu posso fazer o quê? Eu tenho uma reta. Eu tenho uma reta entre esses dois pontos, uma reta Q e P. E com isso daqui, existe uma reta coincidente com essa reta Q e P, que é uma reta S, ó, que ela passa aqui. Então, entre S e R, eu vou ter um ponto, ó. Que ponto é esse? Meu ponto P. Então, quando eu tiver na interseção, quando eu cruzar as duas retas, eu vou ter este ponto P aqui, e com isso eu provo, através dessa demonstração, que essa definição está correta, e eu mostro para vocês o que são retas concorrentes, tá certo? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo da UAG, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que venham aqui nos sábados estudar aqui comigo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. E eu vou deixar as redes sociais aqui na tela. Tchau.